Beleza pura? Você tá sentado? Se segura aí. A história que eu vou contar agora é fantástica. E por que eu estou escolhendo o dia de hoje para revelar? Alguns amigos já conhecem, eu já falei em algumas lives, mas hoje eu vou falar mais abertamente. Hoje é 14 de janeiro de 2021, uma quinta-feira, dia de TBT. O que eu vou revelar aconteceu há exatos 21 anos. Foi no dia 14 de janeiro de 2000, no Maracanã, decisão do Mundial de Clubes, Vasco e Corinthians. Essa história é incrível, é uma das mais fantásticas que eu vivi e que eu duvido que algum jornalista, radialista, já tenha passado por algo semelhante. Eu vou pedir primeiro para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho e ao final colocar lá alguns comentários. Estou começando agora no meu canal do YouTube, eu preciso demais da tua força. Preste atenção nessa história aqui. Na época, eu trabalhava para a Rádio Record. Eu era correspondente aqui no Rio de Janeiro da equipe comandada pelo Fiore Giliotti, Rádio de São Paulo. Eu fazia muitos jogos pelo torneio Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Sempre que um clube de São Paulo vinha ao Rio de Janeiro, eu era acionado. Eu era bem remunerado para isso. Era um dinheiro que eu não podia abrir mão. Paralelo a isso, eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro para a Rádio Roquete Pinto, a equipe comandada pelo Ricardo Mazella. Fazia jogos para a emissora. E aí veio o Mundial de Clubes. Eu fiz os jogos no Maracanã, as partidas do Vasco, para a Rádio do Rio, né? Para a Rádio Roquete Pinto. E aí, pá, pinta na final. Corinthians e Vasco. Como é que eu poderia fazer? Primeiro, eu não poderia deixar de fazer o jogo para a Rádio Record de São Paulo. Não poderia, eles não tinham ninguém no Rio de Janeiro. Eles contavam comigo. Se eu deixasse de fazer o jogo, eles teriam que arrumar outro ou mandar vir alguém de São Paulo fazer o jogo. Enfim, eles contavam comigo no Rio de Janeiro. Eu não podia deixar de fazer o jogo. Mas também não podia deixar de fazer o jogo para o torcedor carioca na Rádio Roquete Pinto. E aí? Eu não poderia falar para o Mazella que eu ia fazer o jogo para São Paulo e deixar de fazer o jogo para ele. Também não poderia falar para o Fiore que eu não faria aquela decisão. Eu era o repórter da Rádio Record no Rio de Janeiro para fazer o jogo para uma rádio do Rio. Eu não podia abrir mão de nenhum trabalho. Qual foi a solução que eu encontrei? Mazella deve estar conhecendo essa história hoje. Gente, jogos de FIFA, o repórter não vai para o campo. Ele fica na posição de imprensa, lá na posição de transmissão, né, não é cabine de imprensa, nas posições, né, de transmissão. E eu lá fiquei com o equipamento da Rádio Record, fazendo o jogo para a Rádio Record, e com o equipamento da Rádio Roquete Pinto, fazendo o jogo para o público carioca. E falei o seguinte, na Rádio Record, eu vou fazer os detalhes atrás do gol à direita. E ouvindo a Rádio Record na orelha direita e com o microfone da Rádio Record do lado direito. E falei pro Mazella que eu ia fazer a ponta, os detalhes do gol à esquerda. E botei o fone da Rádio Roquete Pinto e o microfone da Rádio Roquete Pinto. Todo o meu lado direito era Record, todo o meu lado esquerdo era Rádio Roquete Pinto. E aí quando a bola ia para lá, linha de fundo, uma jogada do Vasco pela linha de fundo do lado direito. Aí eu ouvi a Rádio Record, o Fiore acionar, Baran, jogada pela direita, Edmundo tabelou com o Juninho Pernambuco. E aí quando era o lance de lá, o Mazella, e aí Baran, eu dava o detalhe do lado esquerdo e foi assim durante todo o jogo. Só que eu tive que usar algumas artimanhas, por exemplo, lances do meio campo como substituição.
eu não podia falar para as duas, de repente eu era acionado ao mesmo tempo. Então eu falei em São Paulo que, como pela TV, quem estivesse fazendo o jogo pela TV ia ver a placa de maneira mais rápida, o repórter lá de São Paulo, vendo pela TV, daria essa informação. Seria mais rápido, seria mais com a informação mais precisa do que eu ficar olhando lá do alto quem entra, quem sai. E aqui para o Mazella, ok, eu estava no estádio, falei, Mazella, eu posso dar as informações do meio campo sem problema algum. E passei o jogo inteiro dessa maneira, transmitindo o jogo, né, os detalhes da partida, as informações do repórter, para a Rádio Record, com o microfone na mão, ouvindo a Record, e com o microfone na outra mão, ouvindo a Rádio Roquete Pinto. Fiz o jogo para as duas. Só que o jogo foi para os pênaltis. E aí? Como é que eu poderia fazer para as duas? Dar os detalhes para as duas emissoras? Eles podiam me acionar ao mesmo tempo. Então eu falei para São Paulo. Galera de São Paulo, Ana Maria Maioli era a coordenadora. Aninha, pênalti, faz uma coisa. Deixa o repórter de São Paulo participar. É um momento decisivo, é um momento importante. Ele é mais importante para a rádio do que eu, né? A voz de São Paulo, nos pênaltis. Tem um detalhe, como ele vai estar vendo pela TV, ele vai ver de maneira mais rápida quem vai cobrar o pênalti, o detalhe mais importante, ele vai ver melhor do que eu, ele está pela TV. Deixa que ele faz. Algum detalhe eu entro daqui. Combinamos dessa maneira. Então participei dos pênaltis para a rádio Roquete Pinto e deixei o repórter de São Paulo fazer sozinho a disputa por pênaltis. E ao final do jogo, aí eu acabei participando, que o final do jogo o repórter chama, né, com informação, então ele não é muito acionado, ele chama no momento oportuno. Então eu entrava aqui, entrava lá, e aí eu fui tocando. Moral da história, eu fiz esse jogo há 21 anos, no dia 14 de janeiro de 2000, para duas emissoras, para a Rádio Record e para a Rádio Roquete Pinto. Eu nunca soube de alguém que fizesse isso. Também, só um cara muito louco para participar e fazer uma transmissão como essa, né? Bom, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, me dê uma moral aí. História louca, verídica.